Argentina, Cuba, Bolívia, Jamaica, Equador, Brasil, Estados Unidos da América. Você conhece esses nomes, é claro. Aqui no nosso continente existem muitas nações. A maioria delas, assim como o Brasil, foram colonizadas por europeus que têm sua língua de origem no latim, o velho idioma dos romanos. E isso explica por que muitos dos países que são nossos vizinhos, e até nós mesmos, temos o nome pelo qual somos chamados. Hoje, aqui na Fatos, uma lista bem interessante para vocês, explicando o significado do nome da maioria dos países aqui das Américas. Meu nome é Maurício Santos, e então, deixe o seu like e vamos para o vídeo. Antes, uma rápida curiosidade. Quando estudamos a origem de uma palavra, chamamos esse estudo de etimologia, que significa exatamente o estudo e compreensão da evolução das palavras. Hoje, vocês vão ver um pouco disso aqui. E vamos começar logo com a nossa vizinha, a eterna rival nos esportes, a Argentina. A capital do país vizinho, como você provavelmente sabe, é Buenos Aires, que foi considerada durante alguns séculos pelos europeus como a capital da prata. Isso porque os hermanos eram muito ricos nesse minério, exportando para o mundo inteiro o metal precioso retirado de suas minas. E foi por causa da prata que a Argentina leva então o seu nome. A palavra deriva de outra em latim, a palavra argentum, que significa prata. A primeira vez que a Argentina foi chamada de algo próximo foi há muitos anos atrás, em 1554, quando foi criado um mapa para se navegar pelas Américas. Nesse mapa, nosso vizinho recebeu o nome de Terra Argentea, ou Terra da Prata, e a partir daí, o nome foi mudando até chegar à Argentina. Enquanto vários dos países da América do Sul e Central tiveram seus nomes derivados de palavras em espanhol e português, muitos outros conseguiram ao menos manter as raízes indígenas. Afinal, antes da chegada dos colonizadores europeus, essas terras eram ocupadas pelos índios. Esses povos falavam milhares de línguas diferentes, além da própria variedade de cultura entre eles. O Uruguai, nosso pequeno vizinho do sul, que fica entre o Brasil e a Argentina, foi um desses que manteve pelo menos uma parte de sua cultura original. A palavra Uruguai, que no país é escrito Uruguai com Y, divide especialistas em etimologia. A única certeza que se tem realmente sobre a origem do nome é que sua origem vem da língua indígena Guarani, falada por diversos povos da América do Sul. Alguns especialistas dizem que a palavra significa Rio dos Caranguejos, em referência ao rio Uruguai, um grande rio que nasce no Brasil, corta o Uruguai inteiro e deságua na Argentina. Alguns outros especialistas dizem que o nome significa Rio dos Pássaros Pintados. Essa última teoria, por sinal, é a mais ensinada nos colégios uruguaios, embora os especialistas não consigam afirmar com certeza a origem do nome. Fato é que ele provém da língua indígena. Muito ao contrário de um outro vizinho nosso, a Colômbia. Não precisa refletir muito para descobrir a origem do nome. Cristóvão Colombo chegou no continente americano em 1492. Só que apenas no século XIX, algumas centenas de anos depois, o nome seria oficialmente registrado como Colômbia, em homenagem ao explorador italiano. Colombo, por sinal, pode ter sido um dos responsáveis por nomear mais alguns outros países aqui das Américas. A República Dominicana mesmo. Por exemplo, existe uma lenda que seria chamada assim, porque um navegante italiano teria descoberto o local em um domingo. Simples assim. Historiadores hoje dizem que isso não passa de boato. O nome teria sido, na verdade, dado pelos monges dominicanos, que se estabeleceram ali para evangelizar os nativos. A América Central foi, por sinal, a que teve mais influência dos nomes espanhóis. A pequena ilha de Porto Rico foi chamada de San Juan pelo italiano,
que hoje é o nome da capital do país. Durante muitos anos, a ilha foi chamada pelo nome da capital, porém, devido à enorme quantidade de riquezas que saíam de lá e iam para a Espanha, o nome foi mudando lentamente para Porto Rico. Outro país que pode ter tido aí o seu nome originado de Colombo foi Honduras. Os navegantes europeus que chegaram ao local ficaram assustados com a profundidade das águas do mar. Eles chamavam aquele local como o local de águas profundas, ou, na língua espanhola da época, Honduras. Interessante, não é mesmo? Porém, existe uma outra teoria que afirma que Honduras vem da palavra indígena Hondure, de significado então desconhecido. A teoria ainda está sendo estudada, porém, é algo que acontece muito aqui no nosso lado do mundo. Não saber exatamente a origem do nome. Como você aí de casa deve saber, as línguas dos povos originais das Américas não eram escritas, como as dos povos europeus. Por isso, conhecemos apenas a versão europeia da história do nosso nome. A Nicarágua mesmo, por exemplo, um pequeno país da América Central, os pesquisadores têm certeza que a origem do nome é de origem indígena. Porém, o que se supõe é que os conquistadores espanhóis não conseguiram pronunciar o nome original. Seria o nome original da região, que significa os Narruas chegaram até aqui. Os Narruas seriam um povo indígena que habitam a América Central, um dos vários que comporam a sociedade asteca no passado. O nome Nicarágua seria a espanholização do nome, se é que podemos chamar assim. A mesma história pode ser vista em relação ao nome México. O nome original dado pelo povo asteca é tão complexo que eu nem sei se consigo falar. Porém, ele vai aparecer agora na sua tela e você pode tentar se você quiser. Tenta aí. Essa palavra significaria o centro da lua, ou, ainda mesmo, o umbigo da lua, na língua antiga desse povo. Voltando um pouco agora para os nossos vizinhos, um que tem aparecido nos jornais há muitos anos, principalmente por causa da sua instabilidade política, é a Venezuela. Em uma tradução livre, Venezuela significaria apenas a Pequena Veneza. Os exploradores que chegaram ao lugar observaram que os povos que já moravam ali construíram suas casas à beira do rio, em cima de suportes de madeira, muito parecido com os habitantes da cidade italiana de Veneza. Há pouco eu falei como o Uruguai é um dos poucos países que conseguiram manter uma certa cultura nativa na nomenclatura dos seus nomes. Outro que manteve um nome originado dos povos nativos foi o Peru, embora isso com certeza possa ser uma surpresa para você. Enquanto provavelmente muitas pessoas achem que Peru seria obviamente um nome espanhol ou português, a verdade é que esse nome vem de muito antes da chegada dos colonizadores. Não se sabe nem ao certo exatamente qual povo indígena acabou dando o nome do país. A principal teoria é que a palavra Peru viria da palavra biru, que em Guarani significa apenas rio. Existem outras possibilidades, como o nome ser, na verdade, de um importante cacique da região, que devido à sua importância e poder, as terras que governava teriam recebido, então, o seu nome. O Paraguai é outro vizinho nosso que é chamado por uma palavra de origem indígena e também não se sabe ao certo o seu significado. A principal teoria é que seu nome escrito em espanhol, Paraguai com Y, significaria água que vem do mar, o que seria uma referência ao fato de que os rios do país nascem no mar. Uma outra teoria seria de que, na verdade, o nome seria uma pequena modificação da palavra Paraguá, o nome de um cacique que fez um pacto com os espanhóis ainda na época do descobrimento. Você já pode ter percebido que a origem dos nomes é também bem antiga, mas não para todos os países. O Equador, por exemplo, tem seu nome dado recentemente, pelo menos em comparação à história como um todo. Em 1830, há quase 200 anos atrás, a região se separava do antigo país Gran Colômbia, uma nação que juntava o território de vários países de hoje. A referência para o nome escolhido é bem óbvia.
A linha do Equador é uma linha imaginária que divide o hemisfério norte e sul e que corta a capital equatoriana, Quito. Sua localização geográfica, no caso do Equador, influenciou o seu próprio nome. A Bolívia também é outro país que teve seu nome formulado recentemente. O nome do país é uma homenagem a Simón Bolívar, um líder político e militar que conquistou a independência de diversas colônias espanholas aqui na América do Sul. Vários países do nosso continente se libertaram das garras do Império Espanhol devido às revoltas e depois guerras de independência lideradas por Bolívar. E para finalizar, não poderíamos deixar de falar da nossa própria nação, o Brasil. Embora provavelmente você já conheça essa história. Os portugueses, quando chegaram na nossa terra, ficaram impressionados com uma espécie de árvore que tinha uma cor parecida com brasas de fogo. A construção da etimologia da palavra Brasil é longa, porém, seu significado para os lusos era vermelho como brasa, uma referência ao tipo de madeira tão desejada por eles. Embora a etimologia do nosso nome possa nos dar uma sensação triste, afinal, o pau-brasil foi explorado quase à extinção, salvo apenas pelo trabalho de recuperação de biólogos. O nome é bem especial e diferente. Vocês não concordam? Bom, infelizmente, o tempo é curto. Caso o seu conhecimento em geografia seja muito bom, você deve ter reparado aí que faltaram alguns lugares na nossa lista. Mas comenta aqui pra gente se você quer uma segunda parte desse vídeo. Acredite em mim, tem muita coisa legal para falar sobre o assunto ainda. Então, não deixe de deixar aqui os seus comentários e um grande abraço e fique com Deus. Tchau!